Olá, que a paz de Cristo te encontre e inspire sua vida. Vamos meditar. Você já se perguntou o quanto é difícil manter o foco em nossos propósitos? Quando olhamos um atirador de elite em sua função, esperando o momento certo para atirar, sem se distrair com o vento balançando e nem com o cenário gritante à sua volta, ele simplesmente ajusta seu equipamento e, atento às ordens, espera com paciência o momento certo para cumprir sua missão. Mas para um atirador de elite chegar a esse patamar, primeiro ele passa por um treinamento em vários campos, terrenos. Ali, ele é treinado em ter precisão sem cometer erros. Também são treinados sob pressão e sempre andam em dois. Enquanto um atira, o outro dá as ordens, aponta o alvo. Enfim, o treinamento de um sniper é preciso. Não há margens para erro. A vida de um civil, porém, ainda que não chega perto de um atirador, é um campo hostil, onde desafios e distrações vêm para nos tirar de nosso propósito. Ventos e tempestades tendem a nos fazer errar o alvo. Os discípulos receberam uma ordem de entrar no barco e passar para a outra margem que em breve ele os encontraria. Eles assim fizeram. A primeira remada foi tranquila, a segunda e a terceira também. Eles estavam atravessando o mar da Galileia de maneira tranquila. Começaram ao cair da tarde e estavam remando a noite toda para chegar do outro lado. Cansados de remar, de repetir os movimentos que exigem forças, no meio da escuridão da noite, sem avistar as margens, eles estão à mercê do mar calmo. Mas depois de horas remando, eles se viram em apuros. Tudo estava calmo. Mas de repente, as ondas se levantaram pelo assovio dos ventos e uma grande tempestade se levantou. A Bíblia diz que o barco estava no meio do mar açoitado pelas ondas. Eles estavam cercados pelas ameaçadoras águas. E ainda, açoitados pelas ondas, a força e a pressão das agitadas águas cortavam sobre aquele barco. Eles estavam no mesmo propósito, juntos e sentindo a mesma aflição. O apóstolo Pedro estava nesse barco e depois disso escreveu dizendo que as mesmas aflições que enfrentamos, irmãos pelo mundo afora também sentem. O apóstolo Paulo passou por uma situação parecida quando estava indo para Roma para ser julgado por César. Ele estava dentro de um navio com outros prisioneiros e, de repente, no meio do mar se levantou um vento, semelhante ao barco dos discípulos. A Bíblia diz que os ventos eram contrários. Lucas escreveu ventos, porque às vezes à nossa volta parece que os problemas vêm por todos os lados. E o navio em que Paulo estava começou a ser açoitado pelas ondas e todos se desesperam. Até mesmo o apóstolo, depois de ter ficado dias sem ver o sol, apenas a escuridão à sua volta, ouvindo murmurações dos que lhe rodeavam. Perceba que quando Paulo começou a viagem, eles estavam navegando tranquilo. Paulo aconselhou o timoneiro e disse ao capitão que não enfrentasse a fúria do mar. Mas eles não lhe deram ouvidos e foram seguindo suas próprias convicções, mas eles pagaram caro por não dar atenção ao mensageiro do Senhor. Viram o barco se perder em meio à tempestade. É preciso ouvir e acatar as instruções que provêm do Senhor Deus através de seus profetas. Afinal, ele diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Lembro-me que minha filha, quando pequena, sempre pedia que a ajudasse com a lição de casa. Mas todas as vezes que íamos a instruir, ela simplesmente dizia que sabia e fazia do jeitinho dela. Mas ela apenas criança, hoje já grandinha, entende que na vida precisamos de instruções. O apóstolo diz que Deus nos prova para que as experiências que temos hoje nos ajudem a consolar os que sofrem aquilo que um dia sofremos. Pessoas pelo mundo sofrem as mesmas aflições, assim falou o apóstolo, que todos os que desejam seguir a Cristo padecerão perseguições. Jesus mesmo disse que se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque somos escolhidos por Deus, o mundo nos odeia. Pedro diz que se padecer, padeça com alegria, sabendo que é participante das aflições de Cristo, porque em algum momento da vida as aflições vão bater na porta. E qual será a nossa atitude? Será que vamos blasfemar e murmurar, ou vamos confiar e louvar em meio à dor? O profeta diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Perceba que ele não diz se, mas sim quando, pois é certo que enfrentaremos gigantes quando muitos recuam de maneira a se acovardar.
Todos temos sonhos, objetivos, mas como disse acima, é difícil manter o foco. Economias que guardamos durante a vida, em um momento em que não esperamos, somos obrigados pelas circunstâncias a usar nossos recursos. Inevitavelmente, em algum momento vai acontecer o imprevisto. Aquilo que está fora de nosso alcance vem e tira nosso chão. Notícias que não esperamos inundam nossos olhos e causam dor. Os discípulos que o digam, eles não disseram um ao outro: vamos enfrentar uma tempestade. Simplesmente obedeceram à voz de Jesus e entraram no barco e partiram para o alvo. Mas no meio do caminho, quase chegando, um vento contrário açoitou eles. O vento não somente açoitou o barco, mas eles foram diretamente atingidos. O barco simboliza nossos bens, nosso esforço, aquilo que somos para conquistar. De repente tudo fora tomado pela tempestade. O pior de tudo é que eles estavam quase chegando. O diabo sabe que você está debaixo da promessa do Senhor, andando debaixo de sua palavra, e sabe também a ordem que está sobre você. Que se colocar a mão, Deus cura. Onde for, Deus liberta pelo testemunho que carrega. E é exatamente isso que precisamos entender. O diabo brama como leão, causando medo com seu falso rugido, e tenta os filhos de Deus com suas estratégias e encantos, com suas astutas propostas. Por exemplo, quando Deus pediu para Moisés ir adorar no deserto, ao saber disso, Faraó tentou impedir os filhos de Deus de ir adorar. Jesus passou por isso quando Satanás ofereceu o mundo todo para o impedir de cumprir seu propósito. Por vezes, ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz, escrevendo a carta à igreja de Pérgamo. Jesus a repreende e diz que eles estavam seguindo a doutrina de Balaão e aceitando seu prêmio. Este, em meio ao deserto, foi comprado por Balaque, a fim de impedir a marcha de Israel. Durante a vida, entendemos que existem duas forças espirituais, o bem e o mal. Tempestades existem com propósito. Quando ela é enviada pelo diabo, ela só destrói e mais nada. Existem tempestades que se nomeiam, como redemoinho e tornados. São tempestades que passam rápido, mas causam grandes tragédias e caos. Maremotos são manifestos pela força do vento. Espiritualmente falando, são as calamidades da vida que se manifestam e leva com a força do vento muitas coisas e nos deixa abatidos e emocionalmente humilhados. Esse vento contrário é enviado pelo diabo. Mas as tempestades enviadas por Deus têm seu propósito. Por exemplo, quando os filisteus tentavam contra os israelitas, Deus enviou uma tempestade os fazendo atolar em meio à lama e foram vencidos. Semelhante foi com o exército de Sísera, que se atolaram em meio à guerra de Débora. Mas a mais conhecida é a tempestade que fez Jonas voltar ao propósito. Mas a tempestade que Mateus descreveu foi a segunda tempestade que eles enfrentavam. E é por isso que Jesus dá a eles uma ordem. Em outra tradução diz que Jesus os obrigou a entrar no barco, porque eles estavam traumatizados pelo que já tinha sucedido naquele mar. As lembranças ainda estavam frescas em suas memórias. A primeira vez que eles enfrentaram a tempestade, o evangelista Marcos diz que Jesus estava com eles, mas aos olhos deles estava dormindo, e se levantou a tempestade, de maneira que eles ficaram desesperados, dizendo um ao outro: o que faremos? Essa pergunta é natural, pois às vezes não sabemos o que fazer. Josafá, diante da ameaça de 2 exércitos, clamou dizendo a Deus que não sabia o que fazer. Moisés, diante do Mar Vermelho, se prostrou sem saber o que fazer. O profeta Ezequiel, diante da pergunta de Deus, disse: Senhor, tu sabes. Jó disse a Deus: bem sei que tudo podes. Realmente ele sabe o que faz e como fazer. Mas os discípulos perguntavam um ao outro o que fazer, quando na verdade deveriam perguntar a Jesus o que fazer. A mulher do fluxo de sangue buscou os médicos antes de procurar a Jesus, gastando todo o seu dinheiro e indo a piorar. A tendência do homem é buscar seus próprios meios para tentar resolver, e isso é mero orgulho, pois os que se humilham são alcançados. No contexto, Jesus estava calado, observando o que seria. Mas somente depois de perderem as esperanças, foram clamar a Jesus. Este quadro se repete diariamente. Mas quando se resolve clamar antes das coisas acontecerem, tudo muda.
Paulo aconselha a Timóteo a orar antes de todas as coisas. O profeta Daniel, antes de cair na cova dos leões, esteve em oração. Jesus, antes de ir para a cruz, esteve a noite toda clamando pelos seus no jardim. Deus nos prepara para as batalhas antes delas acontecerem. O profeta diz que Deus revela os acontecimentos antes de acontecer. Através da oração, ele nos revela, por exemplo, o profeta Micaías era cego, e Jeroboão o tentou enganar. Mas antes de sua esposa lá chegar com engano, Deus o revelou a intenção de Jeroboão. Se antecipar é uma atitude de sabedoria. Os vencedores sempre se antecipam, estudam e se preparam para o dia a dia. Assim é também a vida espiritual que cobra uma preparação. Os discípulos enfrentaram a tempestade, mas eles não estavam desamparados. Mas Jesus estava orando no monte. Este detalhe faz toda a diferença, pois antes de eles entrarem no barco, a palavra de Jesus para eles foi: "Vão, que eu vou subir ao monte orar." Lá de cima os olhos do Senhor estavam atentos ao que eles faziam, pois a vida de um discípulo é guiada pelo Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Estamos quase chegando. Já estamos na 4ª vigília, na última hora. Só mais algumas remadas, só mais um pouquinho de tempo, e encontraremos aquele que nos espera do outro lado, mas está dentro do barco. Por isso, lembre-se que o Senhor dos Exércitos está conosco até a consumação dos séculos. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha. E até o próximo. Deus te abençoe em Cristo.